O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e, em nenhum deles, aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... E a estratégia que eu irei adotar para determinar qual é a colocação que esse número aparece quando colocados em ordem crescente, todos os números que se obtêm permutando os algarismos 13579, a estratégia que eu irei adotar é a de realizar a contagem de quantos números vêm antes do 75.913. E os números que vêm antes dele, colocando isso de maneira organizada, nós podemos começar pensando nos números cuja casa da dezena de milhar é 1. Eu estou fixando 1 como a primeira casa e permutando os demais algarismos. Então nós temos um total de 4 fatorial, ou seja, 24 algarismos, 24 números de 5 algarismos que satisfazem essa condição de começarem com 1. Então, adotando essa estratégia, vou colocar aqui de maneira organizada. Então, dos números que começam com 1, o total será 4 fatorial ou 24. Então, estes são alguns dos números que são menores do que 75.913, mas não todos, evidentemente. Então, colocando em ordem crescente, os próximos números, depois daqueles que começam com 1, são aqueles que começam com 3. Ou seja, 31.000 e alguma coisa, 35.000 e alguma coisa, 37.000. Ou seja, todos os números que começam com 3. Então, se os números começam com 3, o raciocínio basicamente é o mesmo. Em vez de fixar 1, eu estou fixando 3 e permutando o restante. Então, se eu fixo 3 na primeira casa e permuto os outros, a quantidade de números formados, de novo, 4 fatorial ou 24. Então, até agora eu já contei 48 números. 24 que começam com 1 e 24 que começam com 3. Continuando nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, os próximos números na sequência são aqueles que começam com 5. Daqueles que começam com 5, 51.000 e alguma coisa, 53.000 e alguma coisa e etc., mais uma vez eu estou fixando 5, permuto os restantes, e aí nós vamos obter mais uma vez 4 fatorial ou mais 24 números. Então até agora já foram 72 números. 24 mais 24 mais 24. E na sequência, os próximos depois daqueles que começam com 5 são aqueles que começam com 7. Acontece que daqueles que começam com 7, aqui tem que ser bastante cauteloso no cálculo. Porque nem todos os números que começam com 7 antecedem. Então, se eu pegar, por exemplo, 79.000, já passou de 75.000. Mas se eu pegar 71.000, ainda vem antes de 75.000. Então, aqui eu tenho que ter bastante cuidado na hora de realizar essa contagem. Então, agora, dentre os números que começam com 7, eu vou fixar não apenas o 7, mas a segunda casa. Então, quando eu fixo a segunda casa, colocando tudo em ordem crescente, os primeiros dentre aqueles que começam com 7 são aqueles que começam com 7 e depois vem 1. Então, se eu fixo o 7 e após o 7 eu fixo 1, então quantos números é possível formar permutando esses três algarismos, nessas 3 casas? Ora, para permutar 3 algarismos, a quantidade é dada por 3 fatorial ou 6 possibilidades. Então, fixando o 7 e depois o 1, eu vou permutar as 3 casas restantes e é possível formar, então, dessa maneira, 3 fatorial ou 6 números diferentes. Mas, continuando essa busca até chegar no 75.913,
Então os próximos depois de 71 mil são aqueles que começam com 7 e depois 3. 73 mil e alguma coisa. Mais uma vez eu vou ter o mesmo raciocínio, mais 6 números diferentes. E nesse raciocínio estamos chegando perto dos 75 mil. Porque depois de 73 mil, vem exatamente 75 mil. Então agora nesse ponto, eu sou obrigado a fixar mais uma casa, para não passar por ele. Então fixando mais uma casa, a terceira casa, depois de 7 e 5, os primeiros são aqueles que fazem 7, 5, 1. Ora, 7, 5, 1, então eu tenho 2 fatorial ou duas possibilidades, que seriam 75.139 ou 75.193, que são os dois possíveis de serem formados. Continuando nesse raciocínio, depois do 1, fixa-se na ordem o 3. Então eu vou ter mais 2 números. Quando agora chegarmos no 75 mil, o próximo depois do 3, não pode ser o 5 porque já está utilizado. Não pode ser o 7 porque também já foi utilizado. Então na sequência seria o 9. Então 75.900 e alguma coisa, nós vamos ter mais uma vez duas possibilidades. E essas duas possibilidades são exatamente, a primeira delas, os 75.900, o que eu não usei ainda, o 1 e o 3, na ordem seriam o 913 ou 75.931. O nosso número buscado é o 913, ou seja, é esse número. Então ele é o primeiro desses dois. Então para nós contarmos quantos números vêm antes dele, então eu vou contar daqui para cima. Esses dois não serão contados. Eu vou contar esses dois, este 6, os 24 e mais 24. 88 é a quantidade daqueles que eu contei que vem antes de 75.913. Então se há 88 números antes dele, ele na colocação vira o número 89, ou o 89º número na ordem crescente.